Na aula passada nós vimos sobre while, a estrutura de repetição while, que ela repete enquanto a condição for true. Hoje nós vamos ver sobre a repetição, a estrutura de repetição for. For é para, uma tradução. E galera, a diferença é sutil. Os dois são considerados uma estrutura de repetição. O for percorre uma sequência de elementos, enquanto o while ele repete enquanto a condição for true. E uma analogia para você entender, enquanto o while corre até cansar, o for, ele corre 10 voltas. Você vai entender isso daí logo depois da vinheta. Então vamos lá, utilizando o for, galera. Vamos lá, vamos para um exemplo aqui. A ideia aqui, faça isso N vezes. Como que nós vamos fazer isso utilizando for? For, e, in, range, sim. Essa é a estrutura do for dentro de Python, tá? E esse i é uma variável que nós criamos dentro do for só para ir mudando o número em questão. Nesse caso aqui, ele vai mostrar 5 vezes a palavra olá. Tá aqui, ó. Olá, 5 vezes. E se você quiser não mostrar o texto, quiser mostrar um número em questão, basta você colocar esse número i, variável i, aqui dentro. Então, ele vai imprimir o i a cada vez que rodar essa iteração. Então, 0, 1, 2, 3, 4. E você viu que ele começa no número 0. Isso é comum também, galera. Não começa com o número 1, tá, galera? Que não vai de 1 até 5. Por quê? Porque esse iniciar no número 0 é uma convenção. Então, os índices começam pelo 0, tá? Se você quiser, por exemplo, que comece com o número 1, em vez de você deixar o range aqui 5, você tem que colocar 1,6 no caso, tá? O que você está dizendo aqui? Que o número 1 é o número que vai começar e o segundo número é o número que vai parar. Então, se você der um play nisso aqui, agora sim, começou do número 1 e foi até o número 5. Ele não para quando ele chega no número 6, para você entender melhor. Ele, antes de chegar no número 6, ele para, entendeu? Então, ele começa no número 1 e antes de chegar no 6, ele para. Então, se eu quisesse que fosse até o número 10, eu colocaria 11. Então, se eu der um play aqui, vai do número 1 até o número 10. E com esse laço, essa estrutura de repetição for, ela é muito, muito útil, galera, tá? Eu vou mostrar algumas aplicações dela aqui para você entender. Vamos fazer uma... Eu já contei aqui do número, né, do 1 ao 10, você pode contar até o número 2, número, sei lá, número 10 ao número 20, só para você entender. 10, 11, 12 até o número 20, tá? E vamos fazer aqui também uma tabuada do número 5. Vamos fazer a tabuada. Então, for i range do 1 até o 11, né? A tabuada até o 10, no caso, né? E aí nós vamos imprimir aqui, eu vou utilizar aqui novamente o F, 5 vezes o número que está aqui. Olha que interessante, galera. É igual a 5 vezes o i. Já expliquei na aula passada também o porquê que eu utilizo esse F, tá? É para que eu consiga utilizar essas chaves aqui, chamar essas variáveis dentro do string, tá? Senão não conseguiria. E aí eu quero mostrar um texto tudo bonitinho, arrumadinho, mostrando 5 vezes 1 pá, né? O resultado. E o que eu estou dizendo aqui, galera? Quando ele entrar aqui nesse laço tudo de repetição que vai do 1 até o 10, depois do 10 ele encerra o programa, cada vez que passar aqui, ele vai acrescentar mais um. Nós vimos isso acontecer quando nós fizemos aqui, mostrando o número do 1 ao 10, por exemplo. E aí, cada vez que isso acontecer, ele vai mostrar esse print para mim. E dentro desse print vai ter 5 vezes, por exemplo, 1 é igual a 5 vezes 1, que foi o número que iniciou. Na segunda vez que ele passar por aqui, a variável i já vai ser 2, então 5 vezes 2 é igual a 5 vezes 2, que é 10. Olha só que interessante, galera. Tá aqui, ó, tabuada do 5. E você pode fazer isso aqui com qualquer outro número, tá? O 5 foi só para mostrar um exemplo. Mas olha aqui, que interessante a aplicação do for para fazer uma tabuada. Vamos ser mais ousado aqui agora? Vamos somar os números de 1 a 100. Olha só, olha que maluquice. Vamos somar o número de 1 a 100. Então, soma, começa com 0, né? E depois eu entro no for e em range, começa com 1 e vai até 101, que é de 1 a 100. E aí, a soma vai ser maior ou igual a i. Ele vai mostrar para mim isso também. A soma é
E tá aqui o resultado. A soma é 50, 50. 5.050, né? Como ele chegou nesse resultado, galera? Ele somou tudo, tá? Ele somou... Foi de 1 a 100. Então, ele somou 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. E o resultado dessa soma toda, 5.050. E você pode ter reparado aqui que o for, ele é excelente quando você já sabe quantas vezes você quer repetir. Diferente do while, que ele vai repetir até acontecer algo, até alguma condição for satisfeita. Não, aqui, se você souber já quantas vezes você quer que repete, ele só vai repetir isso. E aí você consegue utilizar da melhor forma. Vamos fazer uma outra aqui rapidinho, deixa eu ver como é que eu posso fazer. Eu vou mostrar aqui uma lista, só que não se preocupe com essa lista. Na próxima aula, eu acho que nós já vamos ver sobre a lista. Mas eu vou fazer uma lista com uma coleção de itens, depois eu vou imprimir, tá? Por exemplo, frutas. Não se preocupe, novamente, com isso de lista. Daqui a pouco, na próxima aula, nós já vamos ver. Então, nessa lista aqui, que é assim, tá? Coloca os chaves aqui, tá? Chave não, como é que chama isso aqui? Não é parênteses, como é que chama? Caraca, fugiu. Cochete. Maçã, banana e uva. Uma lista com 3 itens. E agora nós vamos utilizar o for, que eu quero mostrar para vocês. For frutas. Note que eu não estou utilizando essa variável. Eu estou criando uma outra variável, que se chama fruta. In frutas. Até então, nós estávamos vendo diferente a utilização do for, né? Era for, nós estamos vendo assim, por exemplo, for i, que é a variável, in range, e ele repetiu o número que eu colocasse aqui, de 1 a 5. Né? Então, no caso, é a variável i, que está dentro do range, do espaço de 1 a 5. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o for, a estrutura de repetição for, com a variável que eu criei. Então, eu estou falando assim, que fruta é uma variável nova que eu estou criando aqui dentro do laço, dentro do for. Eu estou dizendo que, para a fruta que está dentro de frutas, agora sim, que estou pegando aqui dentro do índice, ele vai imprimir eu gosto de e a fruta em questão. Olha que interessante. Ele percorreu todo esse índice dessa lista, que nós vamos ver na próxima aula, e mostrou, tá? Eu gosto da fruta tal. E note também que ele me mostrou por ordem, galera, tá? Primeiro a maçã, depois a banana e depois a uva. Maçã, banana, uva. Por quê? Porque ele percorreu o índice. Isso daqui é o equivalente ao índice 0, 1, 2. E dentro do for, nós também temos o break e o continue, que nós tínhamos no while. Então, olha só, for i em range 1 e 11. É o mesmo exemplo daquele do começo aqui da aula. Se o i for igual a 5, ele vai dar um break e vai imprimir o valor do i, tá? Depois que der o break. O que eu estou dizendo aqui? Olha só, aqui é o início da estrutura for, do loop for. E eu estou falando aqui que ele vai contar do número 1 até o 10 para mim, como nós fizemos nas outras. Só que eu estou dizendo para ele o seguinte, quando o i for igual a 5, ele vai encerrar o programa. Ele não vai até o número 10. Ele vai encerrar no número 5. Então, ele vai contar, chegar no 5 ele para. Olha só, estou falando que se o i for igual a 5, ele vai dar o break. Ele não vai mostrar depois de dar o break, tá? E se eu colocasse aqui, por exemplo, só para você entender, ele iria mostrar primeiro o 5 aqui. Então, quando chega no número 5, ele já dá o break e não mostra. Então, vai do 1 ao 4. E se fosse com continue, galera? Continue. O que ia acontecer? Ele vai pular só o 5, tá? Por quê? Simples também. Ele começa mostrando aqui tudo, né? O i é igual a 3, não é. Então, ele pula o continue e imprime. Quando ele chega no 5, ele, opa, peraí, o i é igual a 5. Então, continue. Lembra do continue, que ele continua para a próxima iteração. Então, ele vai pular isso daqui e vai voltar para a próxima iteração, que no caso é essa daqui. E aí, já vai estar valendo o número 6, já vai estar 6 aqui. Então, ele vai printar o 6 e continuar. Então, ele simplesmente pulou aqui o 5. Então, vamos lá, galera. Eu sei que isso pode parecer um pouco confuso inicialmente. É normal. Não se assuste. Não fala que você vai desistir da programação. Calma. É assim mesmo. Com prática, você vai fazer isso daqui e vai ser tão comum, tão simples, quanto respirar. Quando que eu devo usar while ou for, Mark? Se eu sei quantas vezes eu quero repetir, é for. Então, vou até escrever aqui. Eu sei quantas vezes eu quero repetir, é for. Eu quero percorrer uma lista ou uma palavra, é for também. Agora, eu quero repetir até que alguma coisa aconteça. Aí é while, tá? Quer uma regrinha aqui prática para você? Se você conseguir contar nos dedos quantas vezes, use for.
Se você conseguir contar quantas vezes for, você usa for. Agora, se você depender do usuário ou de alguma condição, usa while. E agora aquele exercício básico, né? Bem fácil dessa vez para você praticar. Peça um número ao usuário e mostre a tabuada completa desse número. Olha só que legal. De 1 a 10, tá? Não é tabuada de até 50 não, calma lá. Vou fazer o padrãozinho aqui. Como assim, Marcos? Por exemplo, se digitar 7 vai mostrar 7 vezes 1 igual a 7. 7 vezes 2, 14 e assim por diante, tá, galera? Certo? Dúvidas? Assiste novamente a aula. Se você mesmo assim tiver dúvida, deixa nos comentários. Pausa o vídeo, continue. Ali, pause o vídeo, resolva o exercício. Pronto? Bora lá para a resolução aqui. A resolução vai ser fácil, hein? Vamos lá. Número vai receber inteiro, número inteiro, que o usuário vai digitar, tá? Input, digite um número. O usuário vai digitar um número bonitinho, aí nós vamos entrar no laço e em range de 1. Lembra? Nós vimos isso aqui, não é 1,10, o início é 1, o 11 é onde ele para, então ele para no 10 antes de chegar no 11, entendeu? É como se aqui tivesse um igual, um menor, por exemplo, tá? Menor, um exemplo aqui bobo, tá? Menor. Se for menor do que 11, ele não chega no 11, ele para no 10. Mas se fosse igual a 11 ou menor igual a 11, ele chegaria no 11, entendeu? Então isso daqui é o início, aqui é onde ele para. Para no 11, a gente chega lá. E agora sim, nós vamos dar o print número vezes. Isso aqui é tudo string, tá, galera? Dentro das aspas aqui, fora dessas chaves. Tô colocando só para ficar formatado assim bonitinho, ó. Vezes o i é igual ao número vezes i. Você lembra que na tabuada do 5 eu coloquei 5 vezes i? Porque era a tabuada do 5, eu só queria o 5. Nesse caso aqui, o número em questão, o que eu quero que mostre a tabuada vai ser o número que o usuário digitou, entendeu? Então, eu só pedi, é muito sutil a diferença. É como se, na tabuada que eu fiz com vocês no início da aula, eu fiz com um número que eu mesmo coloquei, 5. Agora eu estou pedindo para o usuário digitar e estou usando esse número aqui no for, tá? Então, ele vai imprimir o número que o usuário digitou, por exemplo, 1 vezes o i, que é a primeira vez que ele passou pelo bloco, é igual ao número vezes o i, que vai gerar o cálculo corretamente. Então, olha só, o número 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Blá, 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 até o número 30. Simples ou não é, galera? Fala a verdade se isso aqui é mamata. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima aula.